O 10 diz assim: disse mais o filisteu. Disse mais quem? Para ver se vocês estão ligados. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. O 32 diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Vamos recapitular o 32. Diz, 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Desocupa as suas mãos e sente, você que se levantou. Isso. Glorifica o Senhor aí. Aleluia, Jesus. Agora eu quero a sua atenção para cá. Dobre a sua atenção agora. Como eu falei, quem bebeu, bebeu. Quem não bebeu agora, beba só depois do final do culto agora. Amém? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quando fizer alguma coisa para o Senhor, faça para Ele. Zacarias ensina isso. Aí Zacarias ainda vai mais além. Zacarias diz assim: porque quando nós se alimentamos, nós não nos alimentamos pensando em Deus nem em ninguém. Alimentamos pensando em quem? Em nós mesmos. Então esse momento aqui ele não é mais nosso. Esse momento nós tiramos aqui para Ele. Sim? Esse momento aqui é dele. Mas eu tenho uma pergunta a fazer para a igreja. Quem quer morar no céu? Quem quer ir para o céu? Bom seria se fosse só isso. Eu quero que, se a gente for nesse momento, dentro de qualquer presídio, e fazer essa pergunta, o pior bandido ele vai responder essa mesma resposta. Sim ou não? Eu quero. Por quê? Porque por mais que o ser humano faça coisa errada, ele entende que o céu é um bom lugar. E para morar no céu, não tem outra coisa a não ser, a gente aprende bastante sobre isso aqui, nessa passagem aqui de 1 Samuel 17, com o salmista Davi. Por quê? Essa passagem de hoje aqui, que Deus colocou no meu coração, no tema dessa campanha, nós vamos falar muito disso aqui nessas 7 sexta-feira, eu vou viver uma virada. Se a gente pegar a vida desse homem aqui, do salmista Davi, de fato ele viveu uma virada. Porque Davi era o menor da casa do seu pai, Davi é de uma família pobre, e essa história todo mundo já conhece, mas para você entender um pouco aonde eu estou querendo chegar. O mais provável que Davi, como seus irmãos, era soldado do exército de Saul, o mais provável que Davi poderia se tornar, era um funcionário do rei, como seus irmãos também se tornou. Só que Davi decidiu viver uma virada na sua vida, ou seja, sair de onde ele estava na situação que muitas das vezes, se ele fosse olhar para a sua situação do dia a dia, ele jamais poderia chegar onde ele chegou. Sim ou não? Quem está me ouvindo atrás, diga amém. E nessa situação aqui, como aqui no versículo 10, eu fiz questão de ler, voltando aqui um pouco no 10, que ele diz assim, o gigante diz assim: disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Ou seja, ele não diz amanhã e nem ontem, ele diz: hoje eu desafio. Ou seja, a nossa vida todos os dias vai ter desafio. Sim ou não? Desafio. Em todas as áreas vai ter desafio. Na área do casamento tem desafio? Na área profissional tem desafio? Na caminhada da fé em direção, no dia que a trombeta tocar ou a morte bater na sua porta antes de Jesus voltar, vai ter desafio? Vai ter desafio. Mas o que me chama a atenção aqui é porque essas palavras que saíram da boca do salmista Davi, essa palavra que alegrou o coração de Deus, entristeceu o inferno em peso, é as mesmas palavras, escute para você entender nessa noite aqui, é as mesmas palavras que Jesus espera sair da minha e da sua boca, ou seja, das nossas bocas,
todos os dias em direção de qualquer desafio que se levantar sobre nossa vida. Vamos aqui na prática, aqui para uma área fundamental, uma esposa que tem um esposo que está na droga durante muito tempo. É tudo que essa mulher quer ouvir. E Deus também quer ouvir sair da boca dele, dizendo: não desfaleça o coração de ninguém, porque a partir de hoje eu lutarei contra essa situação. É tudo que uma mãe que tem um filho que vem pregando o evangelho para ele o tempo todo e vê ele se perdendo ou perdido na caminhada, é tudo que uma mãe quer ouvir da boca do seu filho e dizer: mãe, a partir de hoje eu lutarei contra essa vida velha que eu estou vivendo. É tudo. E por que, pastor, eu fiz questão de... Por que o Senhor vai me explicar isso nessa noite? Porque o que tem acontecido na vida de muitas pessoas estão esperando que Deus ou outra pessoa faça o que ele tem que fazer. E o salmista Davi, quando ele vê aquele exército inteiro com o seu rei, desesperado, acovardado, frustrado, amedrontado, humilhado, Davi entendeu que o desafio que surge na vida do ser humano, ele só tem uma forma de você lutar contra ele. Não importa o tamanho do seu desafio, nem quantas vezes você vai ser desafiado no decorrer de um dia. Escute isso aqui para você entender. Tem pessoas que Deus trouxe hoje aqui, que está na mesma situação de Saul e o seu exército, está andando humilhado, está andando amedrontado, tem andado sem saber o que fazer da sua vida, e Jesus te trouxe aqui nessa noite para fazer você entender. É hora de você ver esse desafio com outros olhos, porque a Bíblia diz assim, ó: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ou seja, todo o teu corpo terá bom. A vida é da forma que você vê ela. Se você vê só derrota, se prepare para viver uma vida de derrota. Mas se você vê vitória de Deus na sua vida, se prepare para você viver uma vida de vitória. O salmista Davi, ele chega, quando ele vê aquela situação, a primeira coisa, escute isso aqui para você entender isso aqui hoje. Você nunca viu, você nunca vai ver alguém lutar contra um gigante. Pastor, está falando heresia? Não estou falando heresia. Por que Davi lutou contra esse homem aqui? Porque Davi nunca viu ele como um gigante. Davi vai chamar ele várias vezes, sabe o quê? Filisteu e incircunciso. Sim ou não? A sua luta, a minha luta, o meu desafio, o seu desafio é da mesma forma. Se prepare para você viver derrotado se você vê o seu desafio como um gigante. Você não vai lutar, você não vai ter força para enfrentar um gigante. Você não vai. Sabe por quê? Porque gigante não se enfrenta. Davi lutou quando ele viu aquela situação, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, quantas pessoas, se você vê as pessoas hoje que estão presas nas drogas hoje, por que elas não lutam, pastor? Porque a droga se tornou um gigante na vida dela, e contra gigante nem lutar você consegue lutar enquanto você estiver vendo como um gigante. Eu não sei qual tem sido o desafio que tem se apresentado para você, mas eu quero te dizer que todo ser humano tem desafio, e se você deixar o desafio do dia a dia se tornar um gigante na sua vida, se prepare para você andar por aí cabisbaixo, humilhado e prostrado e dizendo que não tem como você ir. Você sabe o que foi que Saul falou para Davi? Davi disse: não desfaleça o coração de ninguém, rei, porque eu irei e lutarei contra esse filisteu. Sabe o que Saul disse? Tu não podes. Vamos comparar duas visões. Saul estava vendo o gigante Golias. Davi estava vendo meramente um desafio diante da sua vida. Como você tem visto? Qual tem sido? De que forma você tem visto o desafio da sua vida? Porque enquanto você estiver vendo ele como um desafio, você vai lutar. Você não vai desfalecer o coração de ninguém. Ainda pode aparecer
várias pessoas dizendo que você não é capaz, não vai chegar, não tem jeito, você sempre vai entender que aquele desafio ali é uma oportunidade que Deus escolheu para fazer você se tornar um vitorioso e lá na frente dar um testemunho de que Deus é fiel na vida daquele que crê. Davi não venceu aquele gigante só no momento que ele decidiu a lutar com a sua funda e com aquelas pedras. Não, Davi venceu, foi desde o momento em que ele conseguiu ver aquele gigante na sua mente, ver ele simplesmente como um desafio. Ei, não foi na hora que ele decidiu lutar no páreo da vida, não. Você jamais, quando você for enfrentar o seu desafio, se você for enfrentar para vencer, primeiramente você tem que ver ele aqui. Quem está me ouvindo? Conheço pessoas que enfrentaram desafio terrível num casamento e venceram. Por quê? Porque o primeiro desafio gigantesco na vida deles, eles venceram porque eles não viram como um gigante. E aí depois, quando chega uma luta aparentemente menor do que a primeira que eles venceram, eles conseguem ver ela como o quê? Como um gigante. O gigante só apresenta, sabe o quê? Saída de derrota. Só apresenta o quê? Saída de derrota. Ei, conheço pessoas que deixaram a droga pesada, deixaram, por quê? Porque conseguiram ver a droga como um desafio, mas até hoje, muitas das vezes é dominada por um cigarro, é dominada pela cachaça. E por quê? Porque até hoje a cachaça e o cigarro têm se apresentado para ele ou para ela como um gigante. Eu conheço pessoas que têm certeza, convicção, que se a trombeta tocasse agora, ela tem convicção que ela ficaria ou ele ficaria, não subiria. E por que ele ainda ou ela ainda não aprendeu a lutar contra o desafio que se levanta contra a caminhada cristã que dá direito à salvação? Porque até hoje ele tem visto essa caminhada como um gigante. Eu não dou conta, não adianta, eu já tentei. Não, você tentou olhando e vendo como um gigante. Deus quer que você tenta e vê ele como o Salmo 103, verso 5, Deus apresentado ali no Salmo 103, verso 5, ele diz: quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Esse é que é grande, não é o desafio da nossa vida. E a Bíblia deixa bem claro, a Bíblia diz assim, de quem alguém é vencido, tal se torna servo ou escravo. Deus não te chamou para tu ser vencido, amedrontado pelo desafio, não. Deus te chamou para você entender que o desafio do dia a dia é para fazer de você entender que aquele desafio é uma oportunidade que Deus está te dando, de você não só virar uma área, mas de viver uma virada na sua vida. Foi o que Davi entendeu. Davi, quando ele chegou naquela situação ali, olha só qual era o cenário. Davi chega para trazer o alimento para os seus irmãos, e Davi consegue ouvir os camaradas falando sobre o gigante. E aí tem uma parte que o camarada fala assim: rapaz, o homem que feria esse gigante, derrota ele. O rei enriquecerá esse homem muito, dá a sua filha para ele casar, e a casa do seu pai fica livre de imposto. Davi ouviu aquilo, e Davi aguçou o ouvido e disse: como é que é? Fale de novo. E o camarada falou as mesmas coisas. Davi, pela terceira vez, disse: como é que é? Repete novamente, para mim ter convicção. E a Bíblia diz que falaram novamente para ele. Eu entendo aqui uma coisa fundamental na nossa caminhada, seja ela em qual área for da nossa vida. O que, pastor? Ei, tem recompensa para aquele que decide lutar.
não espera você achar que vai lutar se você não focar na recompensa. Sim ou não? Você não vai lutar sem achar que é recompensa. Ei, o escravo que entende que a liberdade é a coisa mais gostosa da vida, ser livre, ele se prepara que ele vai lutar. Por quê? Porque a liberdade é a sua recompensa. Mas enquanto a gente não vê que há recompensa, Davi decidiu lutar. Primeiro porque ele viu a recompensa, depois ele sabia. Davi sabia que aquela situação, se ele conseguisse enxergar ele como um gigante, ele ia ficar como seus irmãos, como o exército em peso, e como Saul também estava naquela situação. Como você tem visto o desafio da sua vida? Como você tem visto esse vício seu? Como você tem visto, ei, olha para cá, como você tem visto o pecado dos dias atuais, que tem sido uma praga, que tem humilhado, tem colocado muito cristão de joelho, cristão dizendo, não dou conta, já tentei, não tem como, dando ouvido à voz de Saul, quando na verdade Deus está dizendo, faça como Davi, não desfaleça o coração, ninguém não precisa ficar atemorizado, primeiro eu vou lutar contra essa situação. Lute. Se você não decidir lutar. Outro dia eu vi um pastor falando uma coisa interessante. Ele falou, não espere nada de ninguém. Espere pouco de você. E espere tudo de Deus. E há uma verdade aí, sim ou não? Talvez você está esperando em alguém algo que é você que precisa fazer. Não vai, presbítero, não vai acontecer. Por quê? É você, é eu, somos nós que temos que fazer. Ei, Davi não voltou para a casa do seu pai chorando, pai, a guerra, os soldados estão lá. Não, não. Davi entendeu como oportunidade. E oportunidade, eu costumo dizer o seguinte, tem oportunidade que ela passa igual um jabuti. Jabuti dizendo, estou aqui, me pega, me pega, me pega. Tem outra que é igual um foguete. Pegou, pegou. Não pegou, já era. Sim ou não? Sim ou não? Quantos já perderam oportunidade como essa, num culto como esse, e vê um apelo, a pregação, o louvor, a adoração, a oração, tudo. E ele está... E aí vem um apelo, Deus dizendo, tua oportunidade, filho. Hoje eu quero fazer contigo a mesma coisa que eu fiz com o ladrão na cruz do Calvário. A tua chance é a última, é a última. Está passando na tua frente, é a última. E ele faz de conta, não, ainda tem mais. Quem vê diz que ele está no controle da vida dele. Não, ainda vai vir mais umas 15 ainda. Aí do nada, a morte chega. Pum, já era. Oportunidade. Oportunidade. Ela passa. E se nós não entender, Davi entendeu que ali era oportunidade única. E a Bíblia está lotada. Se você for pegar o cego Bartimeu, ele entendeu o quê? Que ali era a oportunidade única dele. É tão tanto que a oposição cala a boca, cego cala a boca, ele não vai te ouvir. Que conversa, rapaz, minha oportunidade, ninguém vai roubar ela de mim. Eu estou aqui e eu vou ao encontro dela e vou conseguir pegá-la. Isso é para ele, se for para ele, pode aplaudir com força. Aproveita a oportunidade. Quem sabe é a última que você está tendo. E você até agora não entendeu, não compreendeu. Davi entendeu o que era aquela. E outra coisa fundamental. Davi, quando o rei vai falar para ele que ele não pode, porque o outro é guerreiro, é vencedor. Davi vai falar das pequenas experiências que ele teve com Deus. Você acha que Deus fez você vencer essa luta pequena para quê? Não foi para enfrentar as lutas maiores. Se a Bíblia deixa bem claro que quanto mais é dado, mais é cobrado. É para quando você chegar
Quando você chegar em patamar maior, você lembrar de onde Deus te tirou e que você não pulou degrau. Você não saiu de um simples limpador de chão para ter uma grande empresa, não vai. Você vai andar pelas mãos dos outros. Deus não quer, Deus só quer que você é guiado pelo Espírito Santo dele. Ele não vai deixar você pular degrau. Vai te levar de degrau a degrau. E aí quando você chegar, você vai olhar para trás e vai ver que Deus tem cuidado de você. Está aqui. Quando eu olho esse texto aqui, eu digo, Senhor, obrigado por esse texto. Porque é o que a gente tem visto na vida de muitos hoje. Tem fugido do seu desafio. O segredo, a Bíblia diz que quando o exército inteiro ouvia o gigante descer para a batalha, a Bíblia diz que quem encontrava ele fugia da presença dele, ou seja, os desafios não é para nós fugir dele. Eu já dei esse testemunho aqui, vou falar não para ver se você entende melhor o que Deus está querendo falar conosco aqui nessa noite. A Bíblia diz que um homem tinha 3 filhos, o mais velho, do meio e o mais novo, e ele já estava velho e queria saber quem era que ia assumir quando ele viesse a falecer. E ele, por não saber, ele fez uma prova. Trouxe um vaso, uma relíquia muito cara e falou assim, esse aqui é um presente, esse aqui é um presente. Esse aqui é um problema, melhor dizendo, esse aqui é um problema. Colocou o vaso lá, esse aqui é um problema. E ele foi lá e pegou o vaso e colocou na frente. Falou para o mais velho, isso aqui é um problema. Como você resolveria esse problema aqui? Esse vaso é um problema. Como você resolveria ele? E ele olhou para o vaso. Pai, esse vaso aqui já é uma relíquia. Vem do nosso tataravô, tal, passou de mão em mão, é muito caro. Eu guardaria ele. E aí saltou para o menor, velho. Então fica para ali. E você, como é que você resolveria? Esse aqui eu fazia era vender, porque valioso igual ele é, eu fazia era vender. Ou seja, queria fugir do problema. Perguntou o mais novo, e você, o que você faria com esse vaso, que é um problema? O mais novo pegou o vaso, meteu no chão, quebrou, virou só os pedaços. Os outros 2 pularam no mais novo, vamos te quebrar no pau agora, porque tu destruiu uma coisa valiosa. E o velho, separou. E o velho disse, esse aqui é o que vai assumir a minha posição. Porque problema é assim, ou você parte para cima dele para destruir, ou ele parte para cima de você e destrói você. Sim ou não? Até quando você vai fugir dos seus problemas? Seu desafio. Até quando? Davi encontrou aqui esse exército em peso. Um problema sério. Qual era o problema? Lutar. Ninguém vence sem lutar. Ninguém vence. Toda área tem desafio, tem luta. Sim ou não? Toda área tem. A pergunta é, até quando você vai fugir? Sabe o que tem que fazer e não vai fazer? Ei, lute. Olha só a palavra de Davi. Não desfaleça o coração de mim, teu sé virá e pelejará contra este filisteu. Você não aprender a lutar, não vai. Ontem eu passei por uma experiência, eu lembrei de uma passagem da Bíblia, que até acho que eu preguei, foi no primeiro dia dela aqui, uma semana antes do início da campanha, sobre Gideão, quando ele disse, o que é feito das grandes maravilhas que o Senhor fez na vida dos meus pais, no passado. E ontem, eu me lembro, eu no propósito
de jejum. E aí, na oração da madrugada, e aí comecei o dia de trabalho, bem, tudo normal. E aí, quando foi mais ou menos na tarde, chegou um caminhão lá para descarregar. E aí, o pessoal do escritório enrolaram para liberar a nota lá. E aí começou a surgir um temporal para poder chover. E eu liguei para a moça lá que libera as notas. Eu falei, ó, libera aí meio rápido aí, porque vai chover aqui. E geralmente a gente descarrega o caminhão do lado de fora. E eu falei, vou colocar esse caminhão para dentro, até para não ficar muito longe, o pessoal que ia carregar as mercadorias. E aí tentamos colocar, e eu não vi de um lado, o caminhão encostou o baú no fio da internet. Irmão, mas foi batata, levou tudo. Levou tudo. Ou seja, a internet do escritório foi embora tudo. E hoje sem internet, não consegue quase nada, sim ou não? E eu fiquei naquele momento ali, na chuva, já me molhando, todo ensopado já. E foi me dando assim, uma tristeza, assim, aquele negócio ruim. E veio de lá, acabou a internet lá, e a moça que cuida do faturamento das notas chegou. Então, o que foi que aconteceu? Acabou a internet aqui. Aí eu fui explicar para ela, ela falou, olha, e agora eu tenho que levar o serviço para casa, e eu não tenho dinheiro para pagar o Uber. E aí, ela estava dizendo, agora você se vira agora. E aí eu falei, eu digo, vou mandar alguém deixar você lá. Eu não podia sair, porque ela me auxilia lá, eu auxilio ela. Nós não podíamos sair os dois. E aí eu pedi alguém para deixar lá, ele falou, tem que botar o combustível. Eu digo, vai, quando chegar nós acerta. E ele foi levar ela, quando ele chegou, aí eu fiquei aquele negócio o dia, com a vontade de reclamar. Poxa, eu no propósito, uma hora dessa, o dia quase terminando, quase com a bênção na mão, do nada, o desafio se apresentou. Deus falou no meu coração, não reclame. Não reclame, porque nesse momento tem pessoas com desafio maior do que os teus e estão lutando para vencer. E eu segurei aquela palavra ali, e a moça, antes de sair, ela ligou para a Oi e falou, só amanhã, depois das 3 horas da tarde. Digo, vai atrapalhar de novo. Precisamos faturar a nota desde as 7h30 da manhã. E aí, quando foi, eu fui terminar de botar o serviço em dia, 9 e pouco da noite. E aí, já preocupado com um dia, aí o motorista que levou ela, quando chegou, eu fui acertar com ele, ele falou, não, você não me deve nada. Eu digo, Deus já está agindo. Deus já está trabalhando. E aí, quando chegou a noite, depois de tudo, depois terminei de trabalhar, também cheguei em casa, jantei, e aí eu lembrei da passagem de Gideão, que Gideão olha assim, na situação dele, e disse, o que é feito, Senhor? Das grandes maravilhas que o Senhor fez, que nossos pais nos contavam, aqui dali, ardeu meu coração, chamei minha esposa, chamei nossos 2 filhos, e falei, vem aqui, vamos aqui adorar o Senhor, nós não vamos pedir nada, nós vamos adorar Ele, porque hoje o Senhor me fez eu entender, que além de nós adorar Ele, eu preciso contar para vocês a experiência que eu tive com Ele hoje, e que Ele me pediu para mim não murmurar. Está aí ela que não deixa eu mentir. E aí nós juntamos, e fomos orar. E eu fui falar para ele do que eu tinha passado e do que Deus já estava fazendo. Irmão, hoje os camaradas chegam lá, o que estava marcado para ir 3 horas da tarde, quando foi mais ou menos 10 e pouco da manhã, estava tudo resolvido, tudo na santa paz do Senhor. Isso é para Ele, eles têm que ser exaltados, é Ele. Mas a vontade de reclamar estava grande. Poxa, Senhor. No propósito, orando de madrugada. E quem diz que isso te dá o direito de o desafio não vir na sua vida? Ei, Davi estava lá. Começou o desafio em coisa pequena. A ovelha, o leão. Deus deu vitória. Quando chega lá, Davi estava convicto que o mesmo Deus
que deu vitória nos pequenos desafios é o mesmo que dá vitória nos grandes desafios. A pergunta é como você tem visto o seu desafio e se você tem tentado se desviar dele, se é que pode. Até quando você vai se desviar desse? Não, hoje não, deixa para depois. Hoje não. Até quando você vai fugir dele? Vai no médico, não, hoje não, deixa para a semana que vem. Entrega a tua vida para Jesus, não, hoje não. Não, hoje não. Desafio. Oi. E o pecado está aí, se tornando um gigante na vida de muitos. Sim ou não? O pecado está aí, ó, se automultiplicando na vida de muitos. E estão achando que está tudo normal. Está não. Não está normal. Deus tem algo para fazer na nossa vida. Amém? Então fala para você mesmo, fala assim, a partir de hoje, eu vou lutar contra este desafio. Não é contra gigante. Se você vê um gigante, se prepare para você não lutar. Não olhe esse desafio como um gigante, porque senão você não vai lutar. Não vai. Olhe como um desafio. O gigante se apresentou aqui no 10, aqui ele vai dizer, hoje eu desafio toda a companhia de Israel. Essa é a forma que o gigante se apresenta para nós todos os dias, nosso desafio. Hoje eu vou te desafiar. Tinha um gerente lá onde eu trabalhava, ele era católico, mas ele falava uma grande verdade. Ele dizia, Antônio, eu sei que tu é evangélico, sei que tu é pastor, e eu sei que tu jejuma. Mas o maior jejum que o ser humano deve fazer é o jejum da língua. Ele até faleceu, mas eu tenho levado isso a pé da letra. Sabe por quê? Às vezes você está jejuando, mas a língua você esquece que ela tem que estar jejuando igual você. Sim ou não? Esquecendo. Jantou de nada. Fez pior do que eu. É melhor ter comido tudo que vi pela frente. A língua, terrível. Amém? Quem é que tem que lutar com esse gigante chamado língua? Nós. Enquanto nós estiver vendo ela como gigante, eu não dou conta de segurar. Essa palavra top vem, miséria, desgraçado, seu safado, e aí vai. E aí, velho. Não dou conta, claro. Quando tu estiver vendo como um gigante, tu não vai vencer. Começa a ver como um desafio do dia a dia. Todo dia vai vir um desafio tentando arrancar de você uma palavra que não vai agradar o céu, mas vai agradar o inferno em peso. E é tudo que o inferno não quer ouvir, é ver você dizendo que vai lutar contra essa situação. Mas é tudo que o céu quer ouvir, é você dizendo, eu vou lutar contra essa situação. Fica de pé. Isso. Essas palmas que foi para o irmão aqui. Essas palmas tem que ser melhor para Jesus. Isso, glorifica Ele aí. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração, coloque. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, ore comigo. Pense agora no desafio que tem te desafiado, que tem se apresentado para você como um gigante. Pense nele agora e vê ele com outros olhos. Vê ele, pode até ver maior do que você, mas nunca vai ver ele maior do que Deus. Pense, Senhor Deus e Pai, no teu nome santo, Jesus, estamos aqui diante da tua presença nessa noite, Pai.
E a tua palavra foi pregada, Senhor, e foi falado sobre o desafio, foi falado que Davi, Senhor, era ele, Senhor, que falou que iria lutar. Meu Deus, que nós possamos sair daqui convicto que nosso desafio é nós que temos que se dispor a lutar, Pai, porque no momento em que o desafio nos vê disposto a lutar, ele vai perder as forças, ele vai fugir da nossa frente, essa causa vai ser solucionada, Senhor. Então tu não trouxeste este homem e esta mulher por trazer, o Senhor trouxe para cumprir algo grande na vida dele e dela nessa noite. Então que essas coisas grandes que o Senhor possa fazer em nome de Jesus de Nazaré. E sente glorificando ele com as palmas. Ei, eu passei por uma experiência aqui, contar aqui bem rapidinho, que eu passei aqui nessa igreja. Um dia de domingo, eu estava aqui e o reverendo falou: Antônio, meu filho, faça favor aqui. Tem uma família ali que o rapaz lá está vendo vulto, está vendo o diabo lá dentro da casa dele. E ele quer que eu vá lá, só que eu não estou podendo ir lá. Vai lá, meu filho, pega sua esposa aí e vai lá para mim lá. Falei, vou, pastor. E aí nós fomos lá. Ou prova naquela noite. Eu, minha esposa, minha cunhada. Quando chegou lá, o camarada, a gente orava. E ele disse, não, eu estou vendo aqui, está aqui na minha frente aqui. E o que será que esse camarada está vendo? É eu como o diabo. Aí ele pensou que ele ia me intimidar. Ele falou assim, não, estou vendo. E a gente orava, repreendia. E ele, não, estou vendo. Aí eu falei assim, eu digo, irmão, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz que nós estamos no meio, Deus que é grandioso, gigantesco, está ao nosso redor, e o diabo está ao derré. Como é que você só consegue ver o diabo que está depois de Deus, e tu não consegue ver Deus? Está errado. Deus é maior do que o diabo? Sim ou não? Você não tem convicção que Deus é maior do que o diabo, não? Não é possível. Porque se você não tiver convicção que Deus é maior do que o diabo, a Bíblia diz que a terra e os céus estão cheios de Deus. Significa que Deus é um Deus grande. Aí eu falei para ele, como é que você não consegue ver ele? Rapidinho esse camarada deixou de ver o diabo e deixou de ver vulto. Ei, Eliseu saiu de dentro de uma casa, a cidade toda estava tomada de inimigo. Seu moço desesperado, meu Senhor, o que faremos? A cidade está toda tomada, a casa está cercada. E Eliseu só fez uma oração, Deus, abra os olhos dele para que ele possa ver que muito mais e maior é o que estão conosco do que o que estão com eles. Enquanto você vê o desafio e transformar ele num gigante na sua vida, você nunca vai lutar para vencer. Minha oração hoje é que Deus possa abrir os teus olhos para tu ver que esse desafio teu não é um gigante na sua vida. Para você vencer. Eu não sei qual é o gigante, eu não sei qual é, mas Deus está mandando dizer para a gente aqui, ei, presta atenção, não vê como um gigante, porque senão você vai viver essa vida de derrota. E Deus quer que você viva uma virada na sua vida.